Hoje nós vamos debater um pouco sobre a questão da desconstrução do patriarcado, com convidadas muito importantes. Então, a gente está participando hoje aqui com a Ana Lu Faria, com a Maria do Rosário, com a Erika Hilton, que ainda não chegou aqui, mas deve entrar um pouquinho depois. Quero começar agradecendo a presença de todo mundo. Eu me chamo Pagu Rodrigues, eu sou indígena, sou socióloga, faço parte do Fórum Popular da Natureza e da Colisão pelo Clima. E aí, meninas, eu queria propor que a gente fizesse um papo aqui mais tranquilo, né? Uma dinâmica de diálogo mesmo. Nós vamos começar, a ideia é que nesse primeiro bloco as convidadas possam falar por 5 minutos sobre essa perspectiva do patriarcado, e aí a gente faz uma nova rodada discutindo um pouco mais a questão dos movimentos feministas, tá? Então vou apresentar de pronto aqui. A gente vai começar com a Maria do Rosário, que é nossa ministra, ex-ministra e deputada, é professora, mestre em educação e doutora em ciência política pelo FGRS, foi ministra, né, de Direitos Humanos durante o governo da presidenta Dilma Rousseff, foi reeleita em 2018, é deputada federal do PT pelo Rio Grande do Sul, feminista, autora de projetos de lei para a garantia de direitos humanos, defesa de democracia e enfrentamento ao fascismo nas mais diversas áreas. Bem-vinda, Maria do Rosário. E a nossa ativista, Ana Lu Faria, que é psicóloga, feminista, coordenadora da SOF, a Sempre Viva Organização Feminista, e integrante do Comitê Internacional da Marcha Mundial das Mulheres. Então, eu vou abrir com você, ministra, e aí, depois a Ana Lu e a Érica chegando, a gente traz ela aqui. Pagu, obrigada, é um prazer imenso estar aqui contigo, estar aqui com a Ana Lu Faria, estamos em seguida com Érica, que é uma lutadora também, e, sobretudo, participar deste movimento que é Stop Bolsonaro Mundial, porque é preciso mesmo que tenhamos uma força incrível no mundo inteiro para barrar esse genocídio. E para barrar o genocídio, é preciso barrar o governo genocida. Então, nós estamos aqui também como parte de um movimento em que é possível levarmos adiante o impeachment e o impedimento de Bolsonaro dentro daquilo que está estabelecido na Constituição Federal, porque ele viola todos os direitos e comete graves crimes de responsabilidade. E todos aqueles que estão hoje impedindo que tenhamos a possibilidade como país de retirar Bolsonaro do poder, todos estão sendo cúmplices das mortes que estão acontecendo no Brasil. Então, minha primeira palavra, ao abraçar Pagu, ao abraçar Ana Lu Faria aqui, a dizer da importância do sentimento que eu tenho de nós, mulheres, estarmos mais uma vez à frente dessa jornada, dessa luta contra o fascismo, o genocídio e todas as formas de violência, inclusive os feminicídios e a violência de gênero, a violência contra as mulheres. Eu quero referir que estar participando deste movimento mundial é algo muito importante, muito valoroso e reforça o que nós estamos buscando fazer também no Brasil, que é impedir Bolsonaro de continuar com o genocídio. Bem, nós estamos em uma mesa sobre patriarcado. E é interessante que neste movimento estejamos chamadas e chamados a pensar sobre esse aspecto do patriarcado. Porque o patriarcado não é só uma estrutura de pensamento, uma cultura. Sem dúvida que o patriarcado se constitui como uma cultura opressiva, mas é uma cultura de poder. E o que está hoje sendo exercido no Brasil, na Lu, Pagu, o que está sendo exercido no Brasil é uma cultura e uma estrutura extremamente opressiva e, portanto, também patriarcal. O fascismo no Brasil, se nas experiências históricas nós podemos ter diferentes vertentes em relação a isso, mas o fascista se coloca como um deus personificado, com a ideia do mito. E a ideia do mito, com Bolsonaro,
é a ideia de uma ordem superior, de que colocará as coisas no lugar. E que poder é este, se não o poder que exclui todos aqueles que não estão dentro desta ordem? Nós, mulheres, não estamos nessa ordem. O nosso lugar, de acordo com estes que exercem o poder, é o lugar que o patriarcado constituiu e naturalizou como nosso. Lugar não apenas como papel, mas como posicionamento, como performance. O lugar dos nossos corpos, o lugar das nossas vidas, do nosso fazer cotidiano, nesta cultura. Não é o do exercício do poder. Não é Dilma com o poder na presidência da República, eleita, realizando ações inclusivas. Inclusive, Dilma, que desafiou a própria lógica da estrutura das classes e que governaram sempre o Brasil, quando priorizou atender os programas sociais de inclusão, os programas econômicos, inverteu prioridades. Os nossos governos da esquerda, do PT, com todas as dificuldades que tivemos, com as alianças que podemos criticar, com os aliados que nos golpearam, que nos massacraram, inclusive a partir do discurso misógino que foi feito contra Dilma, este posicionamento precisa ser recuperado, do meu ponto de vista, quando eu relembro o governo Dilma, o governo Lula e Lula, mas, sobretudo, ela como mulher, como alguém que desafiou ordens estabelecidas. Nós estamos diante de uma grave situação no Brasil. Uma crise com múltiplos aspectos. Nós não podemos dizer sequer que estamos em uma segunda onda da pandemia, porque a primeira não cessou. Não se trata só também da incompetência, mas de um projeto. O genocídio no Brasil é um projeto. A morte dos mais pobres, o que acontece em Manaus, um estado rico, indígena, sim, majoritariamente indígena, mas que não tem uma UTI em funcionamento adequado nas cidades interioranas, onde falta oxigênio. E não estamos distantes dessa falta de oxigênio em muitos lugares do Brasil, porque o que se mantém funcionando no Brasil é o Sistema Único de Saúde por si, a partir de estados, de municípios, de servidores públicos, da estrutura historicamente constituída pelo SUS a partir da Constituição de 88, que tem muito a ver com o que nós construímos. Fora do governo, como resistência popular, e no governo, nos governos do PT. Mas o genocídio que está aí é também um genocídio, sobretudo, e eu concluo essa minha participação, um genocídio orientado contra as mulheres. Porque ao genocídio da pandemia e da forma com a qual ela não é tratada ou é tratada no Brasil, e ao aumento da violência de gênero, tanto no ambiente doméstico, familiar, no feminicídio, nas agressões, quanto da violência política de gênero. Nós aqui, para enfrentarmos a violência em todos os seus aspectos, o genocídio e a violência de gênero, precisamos dizer, fora Bolsonaro. É isso que nós precisamos. Então, essa é a minha primeira participação num debate com vocês para tentar conectar que Bolsonaro hoje é o representante maior do lixo cultural patriarcal que nos oprime, do qual nós temos que nos libertar. Muito obrigada, Maria do Rosário. Passar de pronto para a Nalu, né, Nalu, para falar um pouquinho aí também dessa perspectiva, né, que a Maria do Rosário coloca, a discussão aí mais sobre a estrutura da divisão sexual do trabalho e como é que isso acontece e se dá, como é aprofundado a partir também, né, do governo Bolsonaro. Obrigada, Nalu. Obrigada, Pagu. Bom, boa tarde a todas, boa noite, bom dia. Nós estamos aqui num evento mundial, então estamos aqui na nossa diversidade de horários.
Quero agradecer muito estar aqui hoje, e é uma alegria muito grande estar sendo parte dessa mesa, junto com a Pagu, com a Maria do Rosário, e que realmente nos coloca à frente o que é o desafio que nós temos nesse momento e de como nós, mulheres, queremos continuar sendo protagonistas dessa luta. Eu acho que quando a gente está falando de Stop Bolsonaro, de Fora Bolsonaro, do impeachment, nós, mulheres, temos sempre que recordar que aqui no Brasil nós fomos protagonistas do ele não, porque desde aquele momento da campanha eleitoral nós tínhamos muita certeza do que significaria esse governo e do que era o seu caráter. E, de fato, nós estamos de frente a um governo genocida e nós, mulheres, temos a nossa memória histórica permanente do genocídio. Como nos lembra Silvia Federici, o capitalismo, inclusive, se implementou e se consolidou às custas de um grande genocídio das mulheres na queima às bruxas. E nós sabemos que é justamente porque as mulheres eram linha de frente, protagonistas na resistência à implementação do capitalismo, na defesa das comunidades e dos bens comuns. Então, acho que para nós hoje realmente é extremamente importante estar nesse evento mundial e que ele está criando convergência e se somando às nossas manifestações, à nossa mobilização aqui no Brasil. E eu, como a Maria do Rosário, tenho certeza que nós podemos impeachment o Bolsonaro, que nós podemos fazer com que ele seja responsabilizado pelos crimes que tem cometido e que nós podemos, como esquerda nesse país, recuperar um projeto democrático, recuperar um Estado democrático de direitos e recuperar justamente um processo de transformação, como a gente já vinha construindo no Brasil anteriormente, de forma muito mais profunda. E falar dessa dimensão da divisão sexual do trabalho, inclusive nesse momento da pandemia, onde ficou muito, muito explícito para todo mundo o que significa o trabalho das mulheres na sustentabilidade da vida, como que a gente tem que olhar para o tema do trabalho, olhando as dimensões da produção e da reprodução, e nisso está o cerne da discussão da divisão sexual do trabalho, e de como a gente não tem, para pensar o que é a exploração capitalista sobre os trabalhadores e as trabalhadoras e os trabalhadores, não podemos separar a dimensão da exploração de classe, da divisão sexual do trabalho, da divisão racista do trabalho, e que essas dimensões são coextensivas, inclusive com todo o controle da sexualidade, dos nossos corpos e também da natureza, né? Então, acho que isso é uma dimensão extremamente forte no debate hoje, inclusive, por um lado, para a gente pensar o que é a saída, o que nós devemos construir para essa crise, mas também a gente tem que celebrar isso como parte da força e do protagonismo de todos esses setores como sujeitos políticos nessa luta. Assim, quando a gente pensa a divisão sexual do trabalho, a gente está justamente trazendo uma dimensão que a Maria do Rosário já abordou. O patriarcado não é só uma dimensão cultural e de costumes, ele tem uma base material, e essa base material concreta é a divisão sexual do trabalho. Como diz a Danielle Quergois, é o que está em jogo nas relações patriarcais. E claro que isso dá base justamente para um processo de coisificação das mulheres, de nós mulheres, da constituição de relações de poder, e que, inclusive, tem como resultado todo o processo de violência, de controle sobre o nosso corpo, sobre a nossa sexualidade, sobre o nosso tempo, sobre o nosso trabalho. Então, acho que a gente, por isso, nós temos que sempre pensar essa desconstituição do patriarcado como uma luta que ela tem que ser global e que ela tem que pensar essa integralidade das dimensões de opressão, de dominação e de discriminação. A gente não vai conseguir desmantelar o patriarcado se não desmantelar o capitalismo, se não desmantelar o racismo, se não desmantelar a LGBTfobia. Então, essa perspectiva de transformação global é o que deve nos orientar e pensar sempre que o trabalho
e continua sendo o centro da produção das riquezas no mundo, assim como a exploração da natureza. E que cada vez mais essa consciência de como nós, mulheres, sustentamos e arcamos com a maior parte do trabalho, não só falando do trabalho doméstico, mas também de todo o trabalho precário que organiza a sociedade, seja nos serviços, seja nas indústrias, nas maquilas, no campo, e de como realmente a precarização do trabalho atinge o conjunto da classe trabalhadora, mas atinge em particular as mulheres, o povo negro, o povo migrante. Então, desde essa perspectiva, mostra como que nós temos que fazer também uma unidade muito grande e que hoje, no nosso país, tirar Bolsonaro, interromper esse governo genocida, também é base para a gente reconstituir a nossa conquista de direitos e de transformação. Obrigada, Nalu. Aproveitar já trazer a Érica aqui, né, para o debate. Chegou aqui a vereadora Érica Hilton, que foi eleita na cidade de São Paulo, né, para essa legislatura. É negra, transvestigênero, e foi mulher mais bem votada, né, de 2020 em todo o país, a mais votada pelo PSOL. É a primeira trans eleita para a Câmara Municipal de São Paulo, e vai conversar aqui um pouco com a gente, né, Érica? Também, né, fez aí mais de 50 mil votos, né, Érica? Parabéns. E está aí na luta em relação ao combate ao racismo, à discriminação em relação à comunidade LGBTQIA+, né, e pela valorização das iniciativas culturais e jovens. Quero já te convidar para fazer sua fala inicial, Érica, agradecer aqui também sua presença, a gente debater um pouco aí essa perspectiva do patriarcado, né, aqui na cidade, no município, como é que você enxerga isso aí também? Obrigada, bem-vinda. Ina, eu que agradeço o convite e a oportunidade de estar nesse evento tão importante, com mulheres tão incríveis, para discutir essa temática que cada vez mais tem se tornado urgente e pertinente em todas as esferas sociais, né? O avanço da violência política, o avanço do feminicídio, o avanço da violação dos nossos direitos, né? Nós vivemos essa semana aqui na cidade de São Paulo episódios lamentáveis acerca do assédio, da violação, da brutalidade do patriarcado se revelando contra os nossos corpos, contra os corpos de mulheres que ousam ocupar outros espaços e trazer a voz destas narrativas que querem ressignificar esse modelo de sociedade que, através do patriarcado, que através do bolsonarismo, que é profundamente misógino, patriarcal, violento, excludente, racista, LGBTfóbico, vai colocando os nossos corpos e as nossas plataformas políticas cada vez mais em espaço de ameaça, na mira do ódio, na mira do reacionarismo, e nós precisamos nos organizar e nos movimentar todos os dias. Historicamente já foi assim, né? Desde a invasão de África, das Américas, as mulheres indígenas, as mulheres negras, até mesmo as mulheres brancas que viviam em outro patamar de situação diante dessas mulheres, também precisavam se mobilizar contra esse patriarcado explorador, contra esse patriarcado que coloca esse corpo como um corpo público, que coloca esse corpo como um corpo que está a serviço do ódio e da misoginia. E nós temos visto que após a eleição do Bolsonaro, escrachando, né, tudo isso, tornando tudo isso como se fosse uma coisa legítima, legal, e legal no sentido, tanto legal no sentido de bacana mesmo, mas legal no sentido jurídico, né? Como se isso fosse algo permitido, como se a vida das mulheres não valessem nada, como se o corpo das mulheres, a atuação política das mulheres não valessem nada. E aí, se essas mulheres são negras, vale menos ainda. Se elas são negras e LGBTs, valem menos ainda. E nós precisamos começar uma toada a partir das nossas vozes e a partir do nosso corpo ocupando esses espaços para enfrentar de forma radical isso que tem sido o patriarcado na sociedade brasileira, né? O patriarcado que desvaloriza o serviço doméstico, o patriarcado que desvaloriza a atuação das mulheres na política, o patriarcado que é responsável pelo número de
estupros, pelo número de assédios e pelo número de feminicídios que nós temos visto no último dia. E isso associado à identidade de gênero e associado ao racismo, nós vamos vendo o quanto vai aumentando, né? Brasil, primeiro país do mundo que mais mata transexuais e travestis, e mata pelo patriarcado, pela essa transmisoginia que enxerga o nosso corpo apenas como um corpo que deve servir ao sexo. Então, não à toa, nós não somos empregadas no mercado formal de trabalho, não à toa 90% das mulheres trans travestis no Brasil ainda hoje são obrigadas a sobreviver da prostituição violenta e compulsória, porque essa ideia patriarcal, essa ideia de que o homem cis, hétero, branco está acima de todas nós e nós precisamos servi-los, respeitá-los como ser universal da humanidade, como aquele que se desenhou e se colocou como universal, como acima de tudo e de todos, né? Como vem aí no emblema da candidatura de Bolsonaro, né? Deus acima de todos, e esse Deus que é montado não a partir da perspectiva de uma fé e de uma religiosidade, mas a partir de uma ideia de um Deus cristão judaico montado por homens brancos e que se baseiam nesta figura para se sentirem detentores de tudo aquilo que é produzido, seja humano ou seja a própria natureza, como a colega nos dizia antes da minha fala, né? O patriarcado, ele tem tentado dominar, e ele faz isso há séculos, dominar tudo que nós temos socialmente, seja os meios de produções, seja a natureza, seja o corpo da mulher, seja tudo, ele pretende tomar como si. E aí nós viemos, né, durante anos também, numa tentativa sistemática de desconstruir esse patriarcado e torná-lo à tona para mostrar o quão grave e perigoso ele é para a nossa sociedade, o quão grave e perigoso ele é para a nossa economia, o quão grave e perigoso ele é para a nossa política, porque ele vai se infiltrando em todos os lugares e ele vai obstruindo o nosso caminhar. E aí nós vamos ter que ouvir coisas absurdas e horrorosas porque o patriarcado, ele é essa estrutura de poder e de dominação, como, por exemplo, ouviu a companheira Maria do Rosário lá atrás, que não merecia ser estuprada. E isso é inadmissível, isso é uma coisa extremamente horrorosa, porque isso está atrelado a uma série de outros fatores que nós vamos ver ao longo do noticiário dos dias, que está ligado a frases como essa. Então, nós vivemos em uma sociedade profundamente misógina, transfóbica, racista, e tudo isso está implementado nesta ideia de que o homem branco, cis, é superior e está acima de todos, que ele detém o direito de ocupar todos os espaços políticos, que a política institucional é um espaço somente para eles e que só eles devem ocupar, e quando nós vamos ocupar esse lugar, nós vemos o que aconteceu, por exemplo, com a companheira Marielle Franco, uma mulher negra, periférica, executada brutalmente porque trazia um debate de raça, trazia um debate de classe, trazia um debate de mulheridades para dentro de um espaço político onde as milícias estão introduzidas, e as milícias, sejam elas as milícias do Rio de Janeiro, sejam elas as milícias de São Paulo, não permitem que nós ousamos escancarar e jogar luz sobre essa temática que durante todo este tempo vem sido a temática hegemônica do nosso debate. E aí Marielle Franco é executada, o meu gabinete é procurado, né? Outras parlamentares são ameaçadas, Thalíria Petroni tem que fugir do seu espaço. Isso são exemplos de como atua o patriarcado na nossa sociedade, e eu estou citando aqui mulheres políticas, mulheres públicas, mas se nós formos pegar fora dessas mulheres, aquelas Marielles, aquelas Éricas, aquelas Thalírias, que são invisíveis, que nós não vemos, nós vamos ver o quanto isso é um perigo para a nossa sociedade. E aí, diante deste perigo, que já é antes de Bolsonaro, né? O racismo, a misoginia, o patriarcado como uma estrutura de poder e de dominação dos corpos. Opa, peraí que o vento quer me derrubar a janela. Espera só um minutinho. Eita. Érica, eu vou pedir só para você caminhar para concluir essa primeira parte, aí a gente vai abrir um segundo bloco, mas pode concluir. E quando a gente pensa nas mulheres que não estão visíveis, que não estão diante da mídia, da Câmara, a gente entende a gravidade disso. E aí o governo Bolsonaro chega para legitimar, para escancarar
todo este ódio, toda esta violência, e nós precisamos urgentemente fazermos esta linha que nós já estamos construindo, mas nós precisamos fortalecer ainda mais esse espaço de destruição e de derrubada do que significa o governo Bolsonaro e o que está representado neste governo: o ódio, o fascismo, a intolerância, o racismo, o preconceito, a violência política, a violência de Estado. Tudo que reúne no bolsonarismo precisa ser combatido. E somente nós, as mulheres, negras, indígenas, pobres, periféricas, LGBTQIA+, que sentimos na nossa pele as violências estruturais e estruturantes desta opressão patriarcal, somos a que podemos dar respostas e construir um caminho no enfrentamento desta barbárie que nós vivemos hoje no nosso país. Muito obrigada, Érica. Eu queria fazer uma proposta, assim, a gente, né, tinha combinado, nesse segundo bloco, uma ordem de falas. Quero perguntar para vocês se a gente pode manter a ordem de fala ou se a gente inverte agora a ordem das falas iniciais. Eu pergunto para as debatedoras mesmo. Podemos manter conforme a ordem inicial combinada, então? Pode ser? Tá, então, aí, como a Érica chegou um pouco depois, ela estava na primeira ordem de fala desse segundo bloco. Então, eu vou chamar a Érica. Acho que agora, para a gente também conversar um pouco, né, tipo, diante de todos esses problemas aí que a gente está vivendo, que vocês colocaram aqui, a gente também tem uma resistência dos movimentos sociais feministas muito grande construída no Brasil, na América Latina, há muitos anos, e sabemos que nessa conjuntura também há uma criminalização enorme em relação ao movimento feminista, né? Acho que de alguns anos para cá, o que a gente vem visto, né, é uma desconstrução, uma espécie de, eu vou colocar entre aspas, né, mas para a gente debater, uma demonização do movimento feminista, do movimento das mulheres. Então, eu queria que vocês pudessem falar um pouco para a gente como é que está isso nessa conjuntura, e a importância, né, dessa luta e desse movimento para o Brasil, para a América Latina. Eu vou começar com a Érica, aí depois na ordem a Maria do Rosário e a Ana Lu Faria, pode ser? Aí procurar manter 5 minutinhos de fala, para depois a gente abrir algumas perguntas, tá? Perfeito. Bom, esse ataque à luta das mulheres, né, no Brasil, na América Latina e no mundo como um todo, que as mulheres desde sempre precisaram se organizar para poderem se tornar sujeitas de direito, né? As mulheres eram vistas como um corpo reprodutivo apenas, como um corpo que deveria ser servido ao trabalho doméstico, e nós viemos organizando ao longo dos anos, inclusive trazendo outras mulheres, né? No começo era um debate muito pautado por mulheres cis e brancas, depois nós fomos indo trazer o transfeminismo, nós vamos indo trazer o afrotransfeminismo, o feminismo negro, né? Essas outras vertentes do feminismo, para mostrar que não é uma Olimpíada de opressões, mas que existem particularidades, camadas específicas de cada grupo de mulheres nessa sociedade, que o que passa uma mulher rica e branca não é a mesma realidade do que passa uma mulher negra, pobre, periférica, mãe solo na periferia, mas ambas têm os seus espaços de diálogo, os seus espaços de fala e as suas violências que podem ser colocadas na mesa e são legítimas, todas elas. Só são violências diferentes. E isso é muito importante para que nós avancemos contra o patriarcado, contra o machismo, contra a misoginia e contra tudo isso que está nesse guarda-chuva que é o patriarcado. Agora, nós estamos diante de uma conjuntura muito violenta, de uma conjuntura, por exemplo, onde a ministra da Família, das Mulheres, dos Direitos Humanos, é Damares, que faz cada vez mais uma narrativa contra aquilo que se propõe discutir acerca do feminismo e do direito das mulheres. Nós temos na sociedade brasileira e até mesmo em outros países da América Latina, não todos, mas um governo e representantes de governos que fazem um debate acerca da demonização do que é o feminismo, né? Colocando nas mulheres e na sociedade, porque como que se estrutura? Como
Como que age este governo bolsonarista? Como agem os governos fascistas, os governos autoritaristas? Eles agem a partir do pânico moral, eles agem a partir de uma generalização do medo, eles impõem na sociedade uma ideia demoníaca sobre algum assunto e faz com que todos temam aquele assunto, porque vão perder a família, porque vão perder os direitos, porque vão perder os trabalhos, porque vão perder a economia, porque vão perder o lucro, e aí isso começa a gerar um pânico moral tão grande e generalizado que nós vamos vendo a sociedade sendo tomada por uma ideia falsa, por uma ideia mentirosa, porque elas têm medo. E aí a gente pode usar isso como exemplo para falar mesmo do feminismo, do patriarcado e até mesmo do próprio bolsonarismo, a ideia da ideologia de gênero que nasce lá com o Papa Bento XVI e que se alastra por toda a sociedade, gerando uma ideia de que nós LGBTs, de que o feminismo vai acabar com o mundo, de que nós vamos ter uma ditadura gaysista, LGBTzista, que vai destruir as famílias, que vai cooptar a infância das crianças, que vai roubar esta infância para transformá-la em seres abjetos, em seres em seres desumanizados, né? Então, a luta do feminismo e essa interseccionalidade do feminismo, esses vários feminismos são importantes para a autonomia de toda uma sociedade, para a emancipação das mulheres, para a emancipação dos grupos minoritários, chamados minoritários, porque nós sabemos que não somos minoria, somos a maioria que foram convencida de que era minoria, para nos acovardarmos diante de uma briga com esse sistema, mas nós cada vez mais temos nos empoderado, temos usado os espaços como métodos de hackeamento para que as nossas vozes e as nossas ideias sejam ouvidas, multiplicadas e cheguem até as pontas, porque é muito difícil nós conseguirmos chegar da mesma maneira com que as igrejas, e aqui eu me refiro ao fundamentalismo religioso, né, com que as igrejas e com que essa narrativa horrorosa da política chega. Ela chega muito mais rápido nos bairros mais pobres, ela chega muito mais rápido nos bairros mais afastados, e nós temos que fazer esta autocrítica e esta avaliação da nossa dificuldade, da falta de pernas, muitas vezes, para alcançar os espaços que estão mais distantes, para chegarmos até esta ponta. E nessa atual conjuntura, com esses sinistros, não vou chamar nem de ministros, mas de sinistros da presidência da República, o que nós temos é um retrocesso de anos. Nós parece que estamos andando para trás, para 200 anos atrás, numa ideia completamente arcaica, numa ideia completamente aberta sobre o que é o racismo, a misoginia e essas ramificações do guarda-chuva do patriarcado. Por isso é tão importante atividades como essa, por isso é tão importante a ocupação das mulheres nos espaços públicos, por isso é tão importante a ocupação das mulheres em todas as esferas da sociedade, na mídia, na literatura, na música, na política, na televisão, para que nós vamos desmistificando essa má ideia, essa ideia mentirosa que foi construída e que com a eleição de Bolsonaro, e por isso tão importante dizermos fora Bolsonaro, cobrarmos uma resposta até então de Rodrigo Maia, mas agora nós vamos ter que cobrar do próximo e nós esperamos que não seja o aliado de Bolsonaro que assuma a Câmara Federal, para que isso seja, para que esse presidente genocida e que representa aquilo que há de pior no nosso país seja retirado, porque ele é um impostor da presidência da República. Então nós temos um avanço histórico referente à luta das mulheres por emancipação, por dignidade humana, por reconhecimento, mas agora nós temos mulheres que são cooptadas, tokenizadas pelo presidente da República, que vão na contramão de tudo aquilo que nós viemos construindo durante séculos e que agora nós precisamos nos colocar ainda mais como linha de frente para tentar desmistificar aquilo que está sendo construído neste desgoverno bolsonarista. Obrigada, Érica. Então, vou passar de pronto para Maria do Rosário. Está mutado o microfone, está sem isso. Obrigada, Pagu. Um abraço a Érica, que está sendo um prazer imenso participar dessa mesa contigo e com Nalu. E eu quero já iniciar nessa provocação feita por Pagu agora, de tratarmos dos movimentos, de tratarmos da gente como mulheres na luta, dizer que Nalu trouxe no início da sua fala que nós estamos na resistência a Bolsonaro mesmo antes da sua eleição. Eu penso que é preciso dizer isso, sim. É preciso dizer que ele não enganou todo o país.
que se existiu resistência, essa resistência foi das mulheres, feministas, de esquerda, das mulheres trans, das negras, dos homens trans, das pessoas LGBTIQ+, foi de todos. A resistência tem sido, desde antes, desde sempre, a extrema-direita, daqueles que sabem o valor da liberdade, o valor da democracia e o quanto nós não podemos, de forma alguma, estabelecer pactos que negociem qualquer aspecto nesse terreno. Não há possibilidade. Nós temos que nos posicionar claramente. E hoje é preciso cobrar, destacando como cúmplices aqueles que não estão viabilizando o impeachment de Bolsonaro. Há um momento em que, e vamos pressionar o Rodrigo Maia até o último dia, como disse Érica, e vamos pressionar quem for eleito, e trabalharemos para que não seja o aliado principal de Bolsonaro, mas não temos ilusões também com o pacto existente entre segmentos econômicos que toleram, que aceitam, que deixam passar a opressão a amplos setores, o assassinato, o genocídio de milhares de pessoas na pandemia, no contexto da pandemia, de milhares de mulheres, das pessoas trans. As mortes que estão no Brasil hoje, elas são responsabilidade de Bolsonaro, de seus aliados, e há também cúmplices. E o cúmplice principal de Bolsonaro é o grande capital. Porque o grande capital no Brasil não parou seus lucros. Mesmo no período em que nós estamos agora, com a pandemia, por que falta oxigênio nos hospitais de Manaus? E não falta aquilo que poderia ser transformado como numa conversão industrial para produzir o oxigênio necessário, adequado ao uso hospitalar, é utilizado para a Zona Franca de Manaus. Por que continuam tendo os bancos altíssimo lucro? Por que milhões de pessoas estão jogadas na pobreza e no desemprego, que nós sabemos não é apenas pela pandemia, mas é pelo modelo econômico e porque o governo Bolsonaro continua fazendo o ajuste fiscal da emenda constitucional 95. Para eles, o que eles repetem nas suas reuniões ministeriais tornou-se público. Tornou-se público a destruição ambiental, tornou-se público a destruição humana, tornou-se público o pacto que há entre a destruição humana, a destruição ambiental, a destruição da economia, a entrega do país para o interesse que era do Trump. Os conluios estabelecidos que nós vimos agora entre Moro, Dallagnol, a forma pela qual agiram para retirar o presidente Lula da campanha presidencial. Então, há muitos aliados em conluio com Bolsonaro que precisarão ser denunciados, ao mesmo tempo que a gente faça crescer a luta no nosso lado, ampliando para aquelas pessoas que, enganosamente, se encantaram com um discurso eleitoral, acreditaram na mamadeira de piroca, na mentira, na coisa toda, naquilo que corretamente a Érica chamou aqui de pânico moral. Eu concordo com esse conceito, porque eles criam um pânico quando nos veem como mulheres e como feministas, e quando nós dissemos que os nossos corpos nos pertencem, e quando nós temos a representação política das mulheres trans, dos homens trans, e eles vão criando um pânico como se isto fosse ser a destruição da família, quando, na verdade, isto que nós somos é a defesa mais clara e generosa de que famílias podem ser múltiplas, podem existir de todas as formas,
que famílias são laços de amor, de vínculo, de cuidado mútuo, e não o padrão que eles querem estabelecer, que é o padrão patriarcal. Este padrão onde querem nos encaixar, ele é colocado sobre as famílias, sobre as comunidades, sobre o ambiente de trabalho e sobre o poder político e econômico. E se nós juntarmos todas nós, a começar por nós mulheres, mas se juntarmos todas e todos os setores que estão sendo profundamente atingidos por isso que acontece no Brasil, nós vamos saber derrotar este governo e vamos fazer um bem para a humanidade. O Bolsonaro não é um risco só. O Bolsonaro é um risco para cada menino e menina trans. O Bolsonaro no poder é a legitimação dos crimes de ódio. É a legitimação dos feminicídios. Quando isso acontece com você, Érica, quando acontece comigo, quando acontece com Marielle assassinada e até agora sem respostas, está livre para acontecer com todas as pessoas. Porque o símbolo que eles estão querendo falar, produzir, e que eles produzem todos os dias é: nós vamos destruir vocês. Então, amigas, nós não temos outro caminho. Participar de uma luta como Stop Bolsonaro Mundial é dizer: nós precisamos destruir o fascismo antes, muito antes, que ele nos destrua. Nos destrua não apenas fisicamente a Érica, a minha, a Nalu, a Pagu, mas a cada uma, porque nós somos todas. Nós somos nós. Nós temos que ser a força uma da outra. Nós temos que ser a força de um povo. E é por isso que nós temos que denunciar o bolsonarismo e derrotá-lo em todas as frentes. Política, econômica, social e cultural, ideológica. A afirmação da presença da Érica como vereadora, das vereadoras trans, Liz Robalo, Regininha e todas do Brasil, é uma derrota deles. E nós vamos derrotá-los. Agora, fortalecendo a luta pelo impeachment. Obrigada, Maria do Rosário. Passar na Lu. Bom, primeiro agradecer a Érica, que eu não tinha cumprimentado ela ainda, que quando eu falei ela não tinha chegado. Bom, e outra vez a Maria do Rosário, é sempre muito bom escutá-la e estar perto dela, mesmo que seja por esse meio virtual aqui. Não, eu queria começar dizendo uma questão assim, sempre que eu penso na nossa luta das mulheres, no movimento de mulheres, uma primeira ideia que me vem é justamente como a nossa organização como movimento teve um papel fundamental para tirar da invisibilidade o que foi, o que é o nosso lugar na história. Acho que nós... E a cada momento a gente vai descobrindo novas coisas. Quanto mais o feminismo e a luta das mulheres na sua diversidade avança, mais a gente vai descobrindo aquilo que nos foi tirado e aquilo que nos foi ocultado, né, como experiência histórica. E isso é impressionante, porque realmente a gente começa... Eu pego o exemplo da economia feminista, da economia... Quando a gente começou a discutir o tema da economia feminista, a primeira descoberta nossa era justamente isso, de que nós mulheres somos atoras econômicas. Sempre nos colocaram como aquela que não era da economia, que era do social. Mas a gente também foi descobrindo como que as mulheres estiveram presentes na construção do pensamento econômico, não só da produção da economia. E assim, de todas as lutas, da política, dos saberes, do conhecimento... Então, acho que isso é E nós temos aprendido muito com as nossas companheiras africanas e indígenas, e, em particular, nós da Marcha Mundial das Mulheres, temos aprendido muito com as companheiras da Guatemala, as companheiras maias da Guatemala, algo que elas dizem assim, tenta recuperar justamente a dimensão da memória. Nessa questão da memória, mostrar como que a resistência das mulheres, de nós mulheres, desde o processo de colonização e escravização, a todas as violências que nós sofremos e de como essa resistência continua hoje.
mas a importância da gente recuperar essa memória histórica justamente para nos alimentar e para mostrar tudo que nós produzimos nesse período, nessa nossa história, como resposta ao que é a exploração e a dominação. Então, acho que isso, para mim, é um elemento que super nos fortalece cada vez que a gente pode colocar em comum, e justamente nesse momento que nós estamos falando da luta contra um genocida, eu creio que isso é algo extremamente forte para a gente trazer para esse momento da nossa ação. E eu acho que a outra questão é justamente como, desde a nossa luta e desde o feminismo, nós não só questionamos o que são os pilares de sustentação desse modelo de dominação, mas a gente ampliou muito o que é o sentido da política, o que é o sentido daquilo que deve organizar a nossa luta e toda a construção de um outro modelo. E acho que também, e justamente porque nós, as mulheres, em função desse papel histórico na divisão sexual do trabalho, da questão do cuidado e da sustentabilidade da vida, nos colocou com uma capacidade de olhar sempre o todo, de olhar sempre as várias dimensões. E isso também ajudou e contribui para que muitas outras lutas se forjem, para que muitos outros elementos apareçam no cotidiano da luta. E acho que isso, inclusive, é também um dos elementos extremamente questionadores que nós trazemos para a política e que super incomoda, porque como a política foi constituída como essa dimensão patriarcal, centrada nesse modelo do homem heterossexual, cis, branco, tudo aquilo que diz que política não é só isso, que a política reivindica também a coerência entre vida pública e vida privada, que a política reivindica o afeto, que a política reivindica os vínculos, a corresponsabilidade, o cuidado. Então, é extremamente desorganizador desse pensamento dominante, né? Eu acho que... E claro que nesse momento, onde tem esse profundo ataque da extrema-direita e que ataca justamente as bases da vida, nós, as mulheres, no mundo inteiro, colocamos com os nossos corpos, nos colocamos com os nossos corpos na confrontação com o que é o peso desse poder dominante, seja na nossa luta por água, na nossa luta por saúde. A gente viu as companheiras de Minas Gerais abraçando a maternidade Leonor, que está sendo destruída ao invés de ser inaugurada, e as mulheres fazem isso frente às mineradoras, frente àqueles que vêm dominar as suas terras, e as mulheres indígenas defendendo as suas nações. Então, acho que justamente este momento do capitalismo, que ele tem um avanço de ataque às bases da vida, nós, mulheres, nas nossas várias dimensões, nos insurgimos, sim, como os principais sujeitos de luta pela vida, e que a gente, junto, entre mulheres, também trazemos junto com nós outros sujeitos, como as crianças, como os homens negros, como as populações periféricas, contribuindo justamente para esse tensionamento permanente com esse mercado que quer desvastar a nossa vida e que quer impedir a vida plena. Eu acho que, se eu pudesse dizer assim, do que eu considero a principal contribuição do feminismo, é impossível dizer qual é a principal, mas eu acho que, olhando para a nossa realidade, olhando para o que é a destruição que essa política neoliberal de extrema-direita tem sido feita, é a defesa da vida, a defesa dos comuns, a defesa das relações, a percepção de que nós, seres humanos, somos movidos por relações e que a gente não vive sem cuidado e que a gente não vive sem a natureza. Então, acho que essa é a dimensão que nos coloca cada vez mais firmes, fortes, para lutar
contra não só o genocida do Bolsonaro, mas o genocida do Trump e de todos os direitistas misóginos que tem pelo mundo. Obrigada, Nalu. Bom, eu estava aqui olhando, tem muita gente participando com a gente nessa live, não pedi aqui para a Flávia passar para a gente quantas pessoas, mas assim, temos vários comentários, eu olhei aqui os comentários, não tem nenhuma pergunta específica, mas muitos elogios à fala de todas vocês, e eu queria dizer que para mim também é um privilégio muito grande poder participar dessa mesa com vocês, então agradecer. Daí, antes de passar para as considerações finais, eu queria fazer só uma provocação para vocês, e aí já abrir para as considerações na ordem. Agora a gente inverte de novo, né, para ser democrático todo mundo, então começa com a Nalu, a Érica e finaliza com a Maria do Rosário. Daí minha provocação né, está tudo muito ruim no Brasil, a pandemia está aí, né, embora a gente tenha um presidente que continua ignorando ou tratando, né, na verdade, não é com descaso, é proposital, né, quando ele finge ignorar a existência de uma pandemia, e numa conjuntura como a Maria do Rosário, a Nalu, a Érica colocaram de genocídio das mulheres, da população negra, indígena, mas deixar aqui uma provocação mesmo, assim, né, diante disso tudo, quais saídas possíveis? Acho que a Nalu colocou um pouquinho agora na fala final, né? A gente não pode esquecer essa perspectiva de que o cuidado e a questão da natureza são fundamentais, se a gente quer pensar uma sociedade que desconstrua o patriarcado, a privatização dos recursos, o lucro, o capital. Então, colocar para vocês e agradecer aqui a todas, todos e todes pela participação. Nalu, com você, meu bem. Não, primeiro eu quero agradecer muito às companheiras, companheiros e companheiras do Stop Bolsonaro. Acho que é extremamente importante essa iniciativa e realmente junta brasileiras e brasileiros que estão em todo o mundo, mas se conecta também ao nosso processo de organização aqui no Brasil. Então, acho que a primeira questão é deixar aqui nosso profundo agradecimento a esse processo de organização. Eu acho que tem um elemento que é extremamente importante para a gente pensar, o quanto é importante a gente reforçar a construção da nossa unidade como movimentos. Eu, quando estava pensando na pergunta anterior, em relação, inclusive, às nossas fragilidades, às nossas fortalezas, né? E pensando justamente como que a nossa fortaleza enquanto movimentos, ela se concretiza quando a gente consegue convergir numa ideia, numa agenda comum, quando a gente soma forças, desde a nossa perspectiva da esquerda, de transformação, de emancipação, de liberdade, de igualdade, e acho que nesse desafio da conjuntura agora, do impeachment do Bolsonaro, o esforço que nós estamos construindo, junto com as frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo, com o conjunto dos partidos políticos de esquerda e vários outros movimentos, é extremamente importante, e que nós temos que realmente colocar energia e buscar que nessa constituição dessa unidade, ela não seja só em função do impeachment, mas ela seja em função do que a Pagu estava falando, de qual o projeto que nós queremos construir. Porque nós não queremos tirar Bolsonaro simplesmente. Nós queremos derrotar esse governo genocida, e como a Maria do Rosário disse, ele tem um projeto criminoso, ele não deixa de ter uma política em relação à pandemia por displicência, por negligência ou por incompetência, não, ele promove o crescimento da pandemia, porque ele é esse governo criminoso, e ele só está conseguindo fazer isso porque ele vem de um processo que começou lá no golpe de desconstituição de um Estado de Direito, de criminalização dos movimentos, de construção de vários mecanismos, não só dos assassinatos, como o caso da Marielle, das ameaças, mas de outras formas que vão minimizando a força dos movimentos e vão encurralando as lideranças e os movimentos.
mas, sobretudo, dessa utilização dos mecanismos que a gente já falou, das fake news, das formas de buscar enganar o conjunto da população brasileira, mas eu acho que o fundamental é que esse controle que exerce sobre a população também está baseado no medo que dissemina, de lidar justamente com a subjetividade das pessoas e de lidar com os medos no momento de uma sociedade que tem um alto desemprego, que o Estado não funciona, e que a população se sente o tempo todo ameaçada. Então, por isso que, além da nossa luta pelo Fora Bolsonaro, pelo impeachment, pela colocação das bases do projeto que a gente quer construir, é um momento também da gente fazer uma forte luta ideológica, justamente porque, por um lado, este sistema capitalista está se utilizando dessas alternativas de extrema-direita, como a do Bolsonaro, que está na Turquia, nas Filipinas, o Trump, pela crise também que esse sistema vive, e que justamente porque ele não tem conseguido manter o controle das populações para seguir explorando, porque tem reação, porque tem resistência. Então, acho que uma forte luta ideológica nesse momento, e a gente se unir nessa forte luta ideológica, articulado a essa mobilização pelo impeachment e a colocação do nosso projeto, é extremamente importante para fazer cada vez mais crescer a esperança do nosso povo e a certeza de que só a luta transforma a vida. Obrigada. Muito obrigada, Ana Lu. Érica, se quiser responder a provocação, aí já fazer também suas considerações. Sim. Primeiro, eu quero agradecer o convite, agradecer essa mobilização, que é fundamental e importante para levar esse debate aos lugares em todo o país onde essa live está sendo transmitida. Agradecer as companheiras que fizeram falas excepcionais e que nos ajuda a pensar de forma coletiva como nós vamos construir este caminho na quebra do bolsonarismo e das ideologias e das narrativas que ali estão entrelaçadas. Porque é isso que a Ana Lu falou, né? Nós não estamos querendo retirar apenas Bolsonaro numa forma irresponsável, tira Bolsonaro e assume Mourão, porque a gente sabe que não é esse o caminho que está sendo construído. Nós estamos diante de uma disputa de narrativas, nós estamos diante de um resgate da sociedade, nós estamos diante de um enfrentamento para retomar aquilo que nos foram roubado, que nos foram negados. E aí, respondendo à provocação e já agradecendo a live, as pessoas que assistiram, as companheiras, o convite, as saídas que nós temos para fazer este enfrentamento é essas que nós estamos adotando há séculos, né? Eu, enquanto uma mulher trans, uma mulher negra, que venho de movimentos de resistências, que estão aí resistindo durante anos para que as nossas vidas não sejam ceifadas, para que as nossas humanidades não sejam roubadas, para que as nossas vidas não sejam colocadas como vidas que valham menos do que as outras. Eu bebo muito do que me ensina a ancestralidade, eu bebo muito do que me ensinam os homens e as mulheres que vieram antes de mim, abrindo caminhos, inclusive, para que hoje eu pudesse estar aqui como a mulher mais bem votada do país das eleições de 2020, sendo eu negra, sendo eu periférica, sendo eu travesti, que jamais iríamos imaginar esta expressão nas eleições após bolsonarismo. Nós temos que nos ater e nos valer da resistência, nós temos que nos valer da perseverança, de que dias melhores virão, e não virão como um passe de mágica, não virão porque nós vamos estar sentadas esperando, virão porque nós somos as construtoras deste outro modelo de sociedade, virão porque nós estamos, mesmo diante da barbárie, da violência e das ameaças, não nos permitindo ser caladas, não nos permitindo ser intimidada, abrindo caminhos com a mão, cortando caminhos com a mão, para que nós possamos ser vistas, ouvidas, e para que as gerações que virão depois de nós também possam ter legitimidade e espaço nessa sociedade. A resiliência, a resistência, a perseverança, o diálogo, o debate, a ocupação dos espaços é o caminho que nos levará a um novo modelo de sociedade, é o caminho que fará um enfrentamento sólido ao bolsonarismo, ao patriarcado, à misoginia, à LGBTfobia, ao racismo, a todas as violências estruturais e estruturantes da nossa sociedade. Isso se dará pela perseverança, pela resistência de nós, grupos sociais, colocados
colocados como dissidentes, colocados como objetos, e nós já fazemos isso há muito tempo, né? Nós não podíamos pensar há 500 anos atrás que nós teríamos mulheres negras eleitas, mulheres negras médicas, mulheres negras ocupando espaços de poder, homens negros ocupando espaços de poder, porque vivemos numa sociedade que foi invadida pelos europeus, que foi escravizar os povos indígenas, traficar os povos africanos para serem escravizados aqui nessa terra, e durante 388 anos nós tivemos a violação do nosso corpo, a nossa humanidade roubada e legitimada por toda a sociedade. A escravidão só se dá porque a sociedade é conivente com este modelo exploratório de grupos sociais que foram colocados como desumanos. E esta violência política, esta violência patriarcal, esta violência bolsonarista, ela só é legitimada porque um conjunto da sociedade legitima isso. Mas nós seguiremos sendo a resistência, nós seguiremos sendo o contraponto, nós seguiremos mostrando que a articulação feminista, que a articulação racial, que a articulação de classe, que a articulação das LGBTQIA+, tem poder de transformar e revolucionar a sociedade. A revolução, a transformação e a mudança desta sociedade e a construção de um novo modelo está a partir da nossa contribuição social, da nossa contribuição política, para que se abram os olhos, para que se caiam as máscaras e para que nós coletivamente não faremos nada sozinhas. Precisamos atuar na coletividade, precisamos atuar dentro da filosofia do que é o Ubuntu, para que nós possamos desconstruir este modelo nefasto, bárbaro de sociedade e construirmos um novo modelo. Nós estamos diante não só de uma disputa dos espaços de poder, mas nós estamos diante de uma disputa de narrativa. Nós não queremos e não podemos permitir que a narrativa hegemônica imposta seja a narrativa vencedora, porque é uma narrativa do ódio, é uma narrativa da intolerância, é uma narrativa da precarização da vida, da natureza, é uma narrativa da destruição de tudo aquilo que é mais precioso, a vida, o ar, a terra. Por isso a saída é ocuparmos, resistirmos, falarmos e estarmos cada vez mais mostrando que nós não estamos construindo apenas a retirada de Bolsonaro, nós estamos construindo uma outra plataforma política, um outro modelo de sociedade, um outro modelo de pensar e de fazer política, a política do afeto, a política da coletividade, a política da responsabilidade, a política do feminismo, da LGBT, a política das mulheres e homens negros, como a política que vai ser o norte desta construção de uma sociedade possível, equânime, menos desigual, menos bárbara e que só poderá ser conduzida se nós, os grupos que sentimos na pele a violência de tudo isso, sermos as condutoras desta transformação e da criação deste novo modelo que é tão necessário, que é tão urgente e gritante na conjuntura atual no Brasil e em todo o mundo. Muito obrigada por o convite e que sigamos juntas na resistência, sendo resiliência para transformarmos, mudarmos os espaços políticos e a sociedade como todas. Obrigada, Érica. Vou passar para Maria do Rosário também, fazer as considerações aí. Se quiser responder a provocação também, Maria. Bom, ao escutar a Érica na Lua, te ouvir, Pagu, eu fico pensando como também a luta está nas nossas mãos. Se não está nas nossas mãos mudar tudo como gostaríamos, porque nós não estamos no poder, nós temos que lutar. A luta, sim. Depende da gente decidir os caminhos e criar unidade. E aí, quando Érica trouxe esta dimensão da escravização humana no Brasil, em conjunto com o patriarcado, em conjunto com as opressões de classe, de um modo geral, essa matriz de Brasil que nós temos e que Lucimara escreveu aqui, queria chamar a atenção também que outras populações atingidas, ela citou a população romani, ciganos, a forma com que foram escravizados também, e todas as demais, e todos que participaram aqui, trazendo suas contribuições, mostram que nós não podemos escolher outro caminho que não a denúncia contundente e o esvaziamento de apoio político na sociedade
para Bolsonaro e os seus aliados. Aqui eu quero, nesse Stop Bolsonaro, fazer um convite a que sejamos consciência onde eles promovem as trevas. Que sejamos a capacidade de iluminar com a ciência, com dispositivos que tragam as verdades históricas, porque quando eles falam de ditadura, homenageando os ditadores e a tortura, nós precisamos enfrentar, até porque o Brasil não fez justiça de transição. Em nenhum momento histórico nós analisamos de forma mais direta aquilo que foi produzido pelas diversas conformações políticas e econômicas no Brasil a título de Estado brasileiro. O escravismo foi uma política de Estado. A forma colonial que permanece vigorando no posicionamento político e econômico das elites brasileiras, que tratam o Brasil como exportador de produtos primários e naturalizam a morte de negros e negras. Isso tudo é a mentalidade escravista. O feminicídio é a mentalidade do patriarcado. E o feminicídio das mulheres negras, que 73% dos feminicídios é de negras, é o escravismo do Brasil. Mas, ao mesmo tempo, esses dias eu ouvi uma senhora, e Érica falou aqui da ancestralidade, de como a cultura negra nos traz isto, de como a cultura negra está nos trazendo a possibilidade, a nós que refletimos sobre a liberdade, mesmo para mim, como uma mulher branca, que quero romper a branquitude, porque a branquitude é a forma de pensar. A branquitude é uma forma de oprimir. Sendo branca e querendo romper a branquitude, ainda que nem sempre eu consiga, e muitas que estejam nos assistindo, porque não depende de uma, mas de todas nós e da estrutura cultural, nós precisamos participar dessa luta reconhecendo os protagonismos. O protagonismo negro, o feminismo negro, o protagonismo trans, o protagonismo... Eu não sou daquelas que penso que a esquerda deva romper com a noção da luta das identidades. Porque eu creio que as identidades unificam, articulam, criam formas de representação e de apresentação da luta que tornam a sociedade o que ela é, mais complexa do que os binômios. A sociedade é atravessada por questões, e na luta contra o Bolsonaro hoje, nós temos uma unidade diversa, mas ainda assim mantemos as nossas identidades. E como mulheres aqui, nós precisamos dizer que a linha de frente dessa causa, sim, ela nos pertence. Nos pertence a Érica, mulher trans negra, mulher travesti negra, pertence a Ana Lu, pertence às rurais, às campesinas, às indígenas, às negras, às mulheres da periferia, pertence a todas que quiserem produzir um Brasil onde a gente não aceite menos do que os direitos humanos, onde a gente não aceite menos do que a equidade, menos do que a Constituição Federal, que é pouco. A Constituição é tão pouco, é tão raso, e ao mesmo tempo nem isto os exploradores aceitam no Brasil. Nem o cumprimento da legalidade do pacto que foi produzido com uma democracia sem profundidade, porque cá para nós vivemos um tempo democrático entre a Constituinte de 88 e o tempo atual, mas foi um tempo democrático que hoje a gente percebe raso, dado que essas violências todas já estavam colocadas aqui. E a diferença no atual momento, minhas amigas e minhas irmãs, é que o ódio que já existia agora se tornou poder. Agora o ódio é poder de Estado. O ódio que já existia nas polícias
que alegavam o confronto falso para matar jovens negros nas periferias, o auto de resistência, já existia. Os torturadores não tinham sido punidos, eles já estavam por aí, mas eles tinham vergonha de mostrar o seu rosto, porque havia um tecido social indignado com a violação aos direitos humanos. E hoje o que há? Alguém no poder que aplaude os feminicídios, alguém no poder que quer ver os povos indígenas sem terra, sem saúde, mortos, alguém no poder que diz que a vida de um negro ou uma mulher na periferia vale menos. E não é um Bolsonaro, é um Bolsonaro, um Guedes, o dono dos bancos, os donos do poder. Então, hoje aqui, para dizer stop Bolsonaro, nós temos que dizer stop a uma classe, a uma casta no Brasil, que está ainda lucrando em alto padrão com a presença de Bolsonaro no poder. O impeachment depende da força popular. Mais cedo ou mais tarde, enfrentando as dores dessa pandemia, talvez nós tenhamos que ir para as ruas. Eu não sei como é que nós vamos fazer, pela responsabilidade que temos, pelo amor que temos à vida das pessoas. Nós temos agido com extrema responsabilidade. Mas eu não tenho nenhuma dúvida que um governo como esse tem que ser derrubado para salvar vidas. E a cada dia que Bolsonaro está no poder, mais vidas nós estamos perdendo. Então, eu agradeço o convite e proponho que o 8 de março seja um levante feminista de unidade, de luta contra o feminicídio, que está sendo organizado por muitas mulheres, por todos os movimentos em conjunto, mas, ao mesmo tempo, com a capacidade de ir no âmago do poder. Nós queremos vida, e vida é o contrário de Bolsonaro. Muito obrigada, é um prazer participar, estamos na luta. Bom, muito obrigada, Nalu, Érica, Maria do Rosário. A gente vai precisar caminhar e encerrar aqui. Queria só dizer que a gente bateu um pouquinho mais de 5.000 visualizações nessa live, então provavelmente bem mais do que isso, só dá para ver a hora que fecha a live, mas agradecer todo mundo que acompanhou a gente aqui e convidar para o próximo painel, que é agora às 14 horas, do Pandemônio à Pandemia, que vai debater um pouco essa crise sanitária que a gente está vivendo no Brasil, e agradecer vocês por poder fazer parte aqui dessa mesa com vocês, e vamos seguir nessa luta. Muito obrigada, gente. Um beijo grande em vocês. Fechamos, né?